É fato que não adianta nada você ler e não reter nenhum conhecimento. É fato que isso é uma perca de tempo. Mas mesmo assim a gente acaba chegando nesses mesmos resultados. Passar horas e horas lendo uma coisa para chegar no final, não lembrar o início. E eu sei disso porque foi uma coisa que eu passei por muito tempo. Teve um livro, inclusive, que eu li 5 vezes para eu conseguir lembrar dele. Foi um livro muito importante para mim, mas mesmo assim eu precisei ler ele 5 vezes. E se eu soubesse esse método que eu vou te mostrar agora, eu talvez não precisaria passar 5 vezes o mesmo livro. Talvez eu só precisasse de uma. E é isso que eu quero passar para você. Você não tenha que repetir o mesmo livro, a menos que você queira. Bem, esse método ele é bem simples. Por quê? Primeiro eu quero te mostrar como é que o seu cérebro aprende. O seu cérebro ele é um preguiçoso muito inteligente. E o que eu quero dizer com isso é que ele vai olhar para todas as coisas que passaram no seu dia. E ele vai falar, isso é importante, isso não é. Isso é importante, isso não é. E ele vai pegar só o que é importante e vai guardar, enquanto as outras coisas vão ser jogadas no lixo. E eu digo que ele é um preguiçoso inteligente porque ele quer o maior nível de recompensa pelo menor nível de gasto de energia. Quando ele consegue fazer isso daqui, o dia dele tá feito. Então é muito fácil a gente passar horas e horas lendo uma coisa e o nosso cérebro não gravar nada, porque ele quer o maior retorno possível pelo menor gasto. E às vezes esse menor gasto faz a gente não aprender nada, porque para ele o mais necessário no momento é só passar pelas páginas e não reter o conhecimento. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer que vai fazer o nosso cérebro reter mais o conhecimento. E essa coisa é baseada na aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa é quando o seu cérebro usa recursos de forma ativa para conseguir reter o conhecimento. A diferença entre o passivo e o ativo seria mais ou menos isso. No passivo, você passa horas e horas lendo, horas e horas vendo o professor falar. Enquanto no ativo, você pratica, você fala, você define, você escreve, você explica. Essas coisas são coisas do ativo. Essa é a principal diferença. Enquanto um você só recebe, o outro você ativamente age para conseguir pegar o conhecimento. E é isso que faz o seu cérebro perceber o que é importante ou não. Porque quando o seu cérebro vê que ele gastou muita energia naquilo, ele fala, opa, eu gastei muita energia. Isso daqui tem que ser importante. Porque senão eu só gastei energia à toa. Então eu vou guardar isso daqui. E é aí que a gente entra. É aí que o método entra. Como você faz isso? Você está lendo um livro. E como que você faz isso? Você faz algumas coisas ao decorrer da leitura que vão fazer você aumentar a retenção. Essas coisas são, primeiro, grifar as partes mais importantes do texto. Eu sei, às vezes as pessoas confundem isso com passivo. Por que não é ativo? Porque ele vai ter um papel crucial no final desse método. Mas saiba que, se você achou importante, grifa. E não faz aquelas badernas de grifar o livro todo, porque o livro todo é importante. Não. Como você distingue o que é importante ou não? Se é uma definição, é importante. Se é o final de uma explicação que mostra tudo, é importante. Se é algo que você pode pegar e colocar em prática no momento de agora, é importante. Essas coisas são importantes grifar. Agora, se você tá lá e ele tá explicando como é que funciona, você pode achar que é importante, mas aquilo não é a coisa mais crucial. Porque se você não soubesse a definição, o que usa na prática, ou o final da explicação, que é o momento que ele junta todas as coisas, você não ia entender a explicação. Porque você precisa dessas coisas que são realmente essenciais. Grifa essas partes. Depois, a segunda coisa que você pode fazer é desenvolver os seus comentários. Você tá lá lendo, você grifou uma parte, e eu tenho certeza que você vai pensar alguma coisa tipo, nossa, isso daqui é muito interessante, nossa, isso daqui me lembra daquilo outro lá, que é aquilo ali, e é esse momento que o seu cérebro começa a trabalhar para aprender aquilo. Então é importante que você não só deixe o seu cérebro ir para todos os lugares possíveis, mas que você comece a anotar o que ele tá te dizendo. Porque quando você começa a anotar, o seu cérebro começa a focar naquilo. E como não tem muito espaço no livro, porque eu tô recomendando que você faça isso no livro, ele não vai conseguir colocar todas as coisas que ele quer. Então ele não vai passar um negócio do TCC inteiro na página do livro. Ele não vai conseguir. Ele vai começar a resumir as coisas que você consegue escrever. E isso é importante, porque você já fez duas coisas. Você pensou em algo, então você usou o seu cérebro, você anotou aquilo de forma resumida, melhorou ainda mais aqui. A terceira coisa é chegar no final do capítulo e fazer um resumo do capítulo. Você pode fazer o resumo
no livro mesmo. Às vezes eu já fiz isso, dá pra fazer em tópicos ou em texto mesmo, do jeito que você achar melhor. Mas eu prefiro nesse momento sair do livro para colocar ou no Notion ou num caderno específico para eu fazer essas anotações. Por quê? Porque desse jeito eu uso o meu cérebro para começar a capturar tudo o que eu li. E é muito importante nesse momento você não pare para reler o livro. Você terminou o capítulo, fecha o livro, faz o seu resumo. Porque se você não fizer isso, você vai ficar tentado a abrir o livro para reler aquelas partes, e aí você já não usou mais o seu cérebro, você não investiu energia para conseguir aprender. Ou você vai continuar a leitura. E como eu disse, se você continuar a leitura, você vai chegar no final do livro, não fez resumo nenhum e não vai lembrar as coisas. E o mais importante aqui é reter o conhecimento, não é passar as páginas. Então, você vai chegar no final, vai fazer um resumo. Muito importante que você não veja o livro de novo, não veja o capítulo de novo, porque senão você vai estragar todo o percurso que você fez até agora. Faz o resumo sem o livro. Vai chegar no momento que você vai para a quarta parte. Você terminou todas as coisas que você lembrava. Você não lembra mais de nada, ou você não consegue puxar mais nada. O que você vai fazer agora é voltar o livro, porque agora você já usou bastante o seu cérebro. Você vai voltar o livro nas partes que você grifou, nas partes que você fez comentário. E a partir dele, você vai complementar o seu resumo. Agora o seu resumo vai ficar muito melhor, porque você tem exata noção das coisas que é importante, que você deixou de passar. E é nesse momento que você começa a lembrar, é verdade, eu tinha isso daqui, eu precisava falar disso. Realmente, agora faz muito mais sentido. É desse jeito que eu tinha que falar. E aí, você começa a ter muito mais desenvolvimento do seu cérebro. E aquele conhecimento fica muito mais dentro dele. Por que eu tô falando que esse método é um método bom? Porque ele é versátil. Você pode usar ele em qualquer plataforma. Seja num livro, seja numa apostila, seja no Kindle, seja no físico, do jeito que você quiser. Você pode levar ele para qualquer lugar. Porque a única coisa que você precisa é de um lápis e de um livro para fazer as anotações, grifar e fazer os resumos. Ou você pode fazer isso com o seu celular, o que facilita ainda mais. E aí você pode fazer isso em qualquer lugar. E ele é rápido, ele é um método eficiente, porque você não precisa parar para ficar relendo todas as coisas do livro. Você só precisa ir nas coisas mais importantes dele. E é a partir das coisas mais importantes que você consegue reter o melhor conhecimento. E esse foi o jeito que mais me ajudou a estudar apostila e a estudar livros, para eu não ter que ler o mesmo livro 5 vezes. E isso costuma me ajudar sempre, porque é versátil, é dinâmico, é rápido, é fácil. Você só tem que chegar lá, escrever o que você está pensando, que é muito simples, chegar no final, fazer um resuminho. Depois você volta para as coisas que você já tinha escrevido, das coisas que você achou importante, e você complementa o seu resumo. Simples assim. Quando você chegar no final do livro, você vai ter várias sessões de resumo durante ele. E é aí que chega a parte mágica. Porque vamos dizer assim, passou um tempo, você esqueceu tudo que você estudou, e aí você pensa, cara, aquele moleque me fez gastar um tempo danado para não ter nada de retenção. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir o livro. E aí você vai perceber o porquê que eu te disse para fazer um resumo no final de cada capítulo. Porque você pode agora ir de capítulo em capítulo e ler o resumo que você fez. E lembrar os conceitos mais importantes do livro. E é isso que o método consegue te proporcionar. Eu espero que você consiga fazer, porque me ajudou demais. E eu espero que isso possa te ajudar. Bem, é isso. Seja forte e tenha um ótimo dia. Até mais.